Cauane, minha querida. Yolanda, tudo bem, Yolanda? Maria Aparecida, é um prazer rever você. Espero que estejam todos bem. Estou vendo ali a Aline, estou vendo quem mais? O velho Justino, né? Tem aqui, quem mais? Tamile, tudo bem, Tamile? Tem uma pessoa com um nome que eu não sei dizer. É um anime, Maria Aparecida está aqui. É isso aí, Tamile. Que bom que está tudo bem com você. Bom dia. Pessoal, hoje a gente vai pôr em prática o aprendido de oxidação, né? Eu vou trabalhar passo a passo. Ah, Ellen, e aí, Ellen, tudo bem? Como é que tá você? Espero que esteja tudo bem com você. Então, só para a gente dar continuidade, a gente vai trabalhar essas questões, como há pedidos e o que tem que ser, tá? Porque eu acredito que tem pessoas que têm uma certa dificuldade em visualizar essa parte de orgânica, que é a parte muito mais relacionada a mecanismos, como é que eu vou fazer o que eu falei para vocês de clivagem, da oxidação, que tipo de produto eu terei com as oxidações, especificamente quando se trabalha com oxidação de álcool. Então, eu vou trabalhar passo a passo. Vou fazer as questões de aprendizagem, né, aquelas mais teoricamente simples, aí vamos aumentar um pouquinho o nível, entrando nas propostas e entramos aí diretamente nas do Enem. Vou trabalhar dessa maneira assim, porque eu preciso privilegiar todos. Lógico que eu sei que tem alunos que conseguem desenvolver um pouquinho mais rápido, mas eu não posso trabalhar em função de apenas um ou dois, preciso trabalhar em função de todos. Porque todos vocês, para mim, são importantes, todos, tá? Sem exceção. Então, eu preciso chegar com a informação para todos, e é assim que eu vou trabalhar. Tudo bem? Assim como os meus queridos amigos da física, né? Eu também vou trabalhar com o Cauã chegando aí. Vou espelhar aqui as minhas questões para vocês, questões lá do nosso material de oxidação, página 88, tá? Para iniciar aí devagarinho, vamos aí contando os passos da Vitória, tá? Falar em Vitória, não tô vendo ela aqui. Cadê o meu amigo Jonathan? Cadê o Jonathan? Eu entrei assim, despretensiosamente, e vi o Jonathan presente na aula do Thiago Silva, mas eu não vejo mais o Jonathan nas minhas aulas. Vocês têm alguma notícia dele? Se tiver, por favor, me avisem. Eu preciso entrar em contato com esse cidadão, preciso falar com ele. Então vamos aqui, vamos lá. Vamos iniciar aqui, deixa eu espelhar. Entrou uma coisa que não era para entrar aqui, deixa eu ver. Pronto. Quem participar hoje vai ganhar um brinde. Um brinde no final da aula. Deixa eu ver aqui, pronto. Vocês estão visualizando aí? Dá para visualizar? Sim. Muito obrigado. Vamos à primeira questão de aprendizagem, né? Nossa, tirei tudo do nosso material tranquilamente. Eu acredito que você já deve ter feito essa questão, mas algumas pessoas podem ter tido dificuldade ao fazer, então vamos lá. Qual das alternativas apresenta uma substância que, ao reagir com um agente oxidante em excesso, produz um ácido carboxílico? Pronto. Vamos lembrar de oxidação de álcool. Oxidação de álcool. Quando se fala de oxidação de álcool, nós temos alguns álcools para poder fazer a representação. Nós temos aqui, por exemplo, o CH3, CH2, OH, né? Que esse CH3, CH2, OH é um álcool primário, né? Então, se ele é primário, ele vai produzir como intermediário, isso porque você está vendo que na questão mostra para a gente isso daqui, ó, oxidante em excesso. Então, esse álcool primário, ele vai produzir como intermediário, gente, um aldeído, né, ó. Ele produz um aldeído. Vou fazer a estrutura desse álcool, né, a parte estrutural, só para a gente ter ideia de como funciona aí a questão dele
produzir esse aldeído, de ocorrer a produção desse aldeído. Que, na verdade, o aldeído ele passa a ser um composto que nós chamamos de composto secundário, ou até mesmo intermediário, mediante esse tipo de oxidação. Então, deixa eu só melhorar aqui a minha escrita, deixa eu dar uma melhoradazinha aqui, pronto, hidrogênios aqui para poder estabilizar os carbonos, pronto. Então, o que é que vai acontecer? Essa é a estrutura do álcool, desse álcool aí, né? Deixa eu apagar aqui que está aparecendo uma divisão, né? Na tela para vocês. Deixa eu apagar aqui embaixo, pronto. Quando ele oxida, vai haver a retirada desse hidrogênio, por isso que é importante haver a sobra desse hidrogênio. Então, no álcool primário, vai haver a retirada desse hidrogênio, que eu estou circulando de vermelho aí para vocês, né? E, consequentemente, vai haver a formação de uma carbonila aqui, ó, né? Vai haver a formação, obviamente, quando retira esse hidrogênio, há um processo de formação de água, né, ó, vai haver a produção de água, não é o nosso subproduto, tá, isso é fato, não é o nosso subproduto, porque vai haver a retirada aqui desse hidrogênio justamente pela presença de um oxidante forte. Quando se trabalha com álcool, os oxidantes fortes, já falei para vocês, é o permanganato de potássio, o dicromato de potássio, o ozônio e o próprio oxigênio. São esses que se enquadram aí na questão de oxidação. Então, esse produto formado aqui, ele vai continuar oxidando. Ele não vai parar, gente, no aldeído, isso é fato, tá? Então, se vocês têm um álcool primário, ele não para aqui no aldeído, ele não vai produzir isso aqui. Ele não para nessa reação, né? Ó, porque eu tenho essa carbonila que foi formada, né, isso, ó, e a presença do hidrogêniozinho, indicando aqui o grupo funcional que vocês conhecem muito bem, que é o aldeído, esse daqui que eu estou circulando, ó. Isso aqui é o aldeído, né, isso é o aldeído. Não para aí, gente, ele não vai parar aí, tá, ele não para, ele produz um ácido carboxílico, assim, é o que está dito na própria questão, então ele vai produzir um ácido carboxílico. Então, esse ácido carboxílico é a continuação da oxidação, que é representada assim, né? Ó, vai ter esse colchetezinho com oxigênio no meio, que representa a oxidação e, posteriormente, a formação de um ácido carboxílico, especificamente o chamado ácido etanóico. E esse aqui é o produto principal dessa oxidação. Então, mediante essa informação que eu dei para vocês sobre oxidação de álcool, então o álcool primário vai produzir aldeído intermediário e, posteriormente, produz um ácido carboxílico. Ele não para no aldeído, não para, ele não termina, o produto final não é um aldeído, e sim um ácido carboxílico, que vai continuar oxidando, e tudo isso está relacionado diretamente ao tipo de oxidante presente, então muito cuidado, tá? Ao tipo de oxidante presente, consequentemente, o nosso gabarito aí vai ser a letra B, né? Vai ser o etanol especificamente. Letra B, etanol é o nosso gabarito. Tudo bem? Acharam difícil esse desenvolvimento? Então, foi um desenvolvimento passo a passo, né? Ó, onde a gente vai fazer todo o processo relacionado ao tipo de álcool que a gente vai trabalhar. Só não esquecer que o álcool, mediante um oxidante forte, ele não tem como produto um aldeído, ele terá ácido oxílico. Ácido carboxílico é o produto de uma oxidação de álcool, com a ressalva de que, se vocês se depararem com um álcool secundário, né, eu vou ter que fazer essa ressalva, não posso deixar de frisar isso daí. Se vocês tiverem um álcool secundário, se eu tivesse que representar bem que um álcool secundário, né, ele vai formar quem? Ele vai formar uma acetona. Se você tiver isso daqui, ó, se tiver um CH3 ligado aqui, né, ó, a uma hidroxila, né, ó, vai se ligar a um outro CH3, e bem aqui vocês vão ter aquele hidrogêniozinho que precisa sair. Esse hidrogênio vai sair com um oxidante forte, vai produzir o quê? Uma carbonila, óbvio que esse hidrogênio também sai, né? Produz uma carbonila, e essa carbonila vai fornecer o que para a gente, como produto final? Vai fornecer uma cetona. Então, álcool secundário produz o quê? Cetona, não é isso? Álcool secundário produz cetona. Não vai acontecer nada quando você se depara com um álcool terciário, por quê?
Porque o álcool terciário, ele não tem hidrogênios livres no carbono da hidroxila. Ele não vai ter hidrogênio livre aqui, ó. Ele tem quem? Ele tem um CH3, né? Porque para ser terciário tem que ter um carbono terciário. Então ele tem um CH3. Então aqui embaixo, nós não temos hidrogênios para ser retirados. Então, se não temos hidrogênios para ser retirados, o que é que vai acontecer aqui? Não há reação. Não há reação. Tá ok? Não há reação. E essa é a derivação de oxidação de álcool. Tudo bem? Então, letra B é o gabarito. Segunda, o óleo extraído da casca de canela, é constituído principalmente pela molécula que possui a seguinte fórmula estrutural, né? Vocês estão vendo que a fórmula estrutural dessa molécula qual é? Vai ganhar um bombom piper quem me disser. Qual é o grupo funcional que eu tenho aqui nessa estrutura? Que grupo é esse? Aldeído. Aldeído, quem foi que falou? Foi a Alzira? Alzira, você ganhou um bombom piper especial para você, daqueles que tem um saborzinho de hortelã dentro, né? É hortelã, mas tem mais hortelã dentro. Então, eu vou mandar para você esse bombom. Então, aqui é um aldeído. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Identificação, como falei, é um dos principais pontos. Então, aldeído. Inclusive, a questão pede isso, né? Nós temos um aldeído. Nomeie a função a qual essa molécula pertence. Apresente também a fórmula estrutural da substância orgânica formada na oxidação do grupo carbonila dessa molécula. Acabei de falar isso para vocês, gente. Aldeído, se eu tenho um oxidante forte, aldeído nunca para no aldeído, só se nós estivermos trabalhando especificamente com a chamada ozonólise. A ozonólise, na presença de zinco e água, ela não produz ácido carboxílico. Então, o aldeído vai permanecer como produto principal. Não será mais o intermediário. Então, mediante o que eu acabei de falar para vocês, o produto formado aí, né, ó, vou desenhar de novo a molécula. A gente mostra toda a reaçãozinha dela, né? Ó, tem aqui uma dupla ligação, que tem agora aqui uma carbonilazinha. Então, ela vai ter não mais o hidrogêniozinho apenas, como nós tínhamos lá. Ela vai ter agora a hidroxila. Ele oxidou. Então, o aldeído, ele vai oxidar a ácido carboxílico. Aldeído oxida para ácido carboxílico, ok? Então, está aí resolvido mais uma questão. Só para fazer essa ressalva, quando se trabalha diretamente com a oxidação de aldeído, o aldeído oxida em ácido carboxílico. Pode colocar bem uma observaçãozinha, né? Para ficar fácil de lembrar. Não é isso? Para não esquecer de jeito algum. Vamos para a próxima questão. A testosterona, hormônio sexual masculino, ó, sabe qual a diferença do homem para a mulher? É aqui, ó. A mulher, ela tem uma insaturação a mais, ou seja, a mulher, ela tem equilíbrio, né? A mulher tem ressonância. A mulher, ela é mais estável. O homem não, né? Por isso que nós homens temos essa instabilidade emocional, nós não somos autodidata como as mulheres, que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, tá tudo relacionado ao hormônio. Olha, mulheres, vocês estão de parabéns, tá? E é só essa diferença aqui. Vocês têm um par a mais de elétrons nessa cadeia fechada. Então, vamos aí, ó. A testosterona homossexual masculino é um esteroide polifuncional, com a estrutura a seguir. É possível afirmar que a testosterona pode, no caso, olhe para essa molécula, veja quais são os grupos funcionais que existem nela, né, ó. Nós temos esse grupo aqui, ó, vamos lá, vamos brincar de identificar grupos. Na prova podia perguntar, quais são os grupos presentes na testosterona? Ó, é esse daqui, que função é essa? Quem lembra? Que função é essa daqui? Essa carbonilazinha aqui, qual é a função que eu tenho presente aqui? É uma cetona? É uma cetona. É isso aí. E qual é essa outra função aqui, ó? Que tem essa hidroxilazinha aqui, ó. Essa hidroxilazinha. Que outra função nós temos aqui? Hidroxila ligada a carbono saturado. Que função nós temos? É um álcool? É um álcool, é isso aí.
Cuidado se essa hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado. Se for insaturado, é um enol. Se é ligado a um carbono saturado, é um álcool, né? É um álcool, não é isso? Então, vamos para a questão, vamos voltar para a questão. Vamos aqui, voltando para a questão. O Cauã também falou álcool, tá? Então, vamos lá, na letra A. A C hidrogenada, quando tratada com ácido sulfúrico diluído, né? Para ele fazer esse processo de hidrogenação, né? Ele vai ter que quebrar uma dupla, tá? Para ele hidrogenar, ele tem que quebrar uma das duplas. Ele não pode quebrar essa daqui da hidroxila, né? Aliás, da acetona, mas ele quebra essa daqui do meio. Então, não é o processo que nós estamos trabalhando de oxidação. Esse quebrar no meio e hidrogenar chama-se redução, tá? Reduzir, isso daqui, ó, esse tratamento é chamado de redução. É a presença de quem? Presença de hidrogênios. Então, se está saindo oxigênio, está entrando hidrogênio, esse processo chama-se redução, tá? Então, aqui é uma redução, não é isso que nós queremos, né? Não é isso que nós estamos trabalhando, tá? Então, a função álcool aqui é o ponto principal. Então, vamos ver. Na letra B. Ser oxidada quando tratada com dicromato de potássio em meio ácido. Gente, isso daí é um ácido, é um oxidante fortíssimo, né? É o mais forte na sequência. Dicromato de potássio, depois é o permanganato. Então, ele é muito forte. O que é que ele faz com aquele álcool ali, gente? Aquele álcool é o quê? É primário, secundário ou terciário? Olha o professor complicando a cabeça de vocês. Aquele álcool ali é primário, secundário ou terciário? O que é que vocês acham? Primário, secundário ou terciário? Já fiz até a estrutura aqui embaixo. Secundário. Secundário, porque ele está ligado entre, ó, esse carbono aqui, ó. Vamos mudar de cor do carbono. Esse carbono aqui, ele está ligado a mais 2 carbonos, né? Ó. Então, ele é secundário. Consequentemente, crianças, ele vai fazer o quê? Vai retirar aqui esse hidrogênio e vai produzir a formação de quem? De uma carbonila, porque esse hidrogênio também sai, não é? Esse hidrogênio também vai sair. Então, se eu estou retirando hidrogênio, gente, eu estou fazendo o processo contrário do que eu acabei de falar para você de redução. Está ocorrendo uma oxidação. Então, quanto menos hidrogênios, oxidação. Quanto mais hidrogênios, redução. Não é isso? Então, nesse processo específico, que é um oxidante forte, ele vai oxidar essa estrutura em uma cetona, né? Ó, ele vai produzir uma cetona. Então, é o processo derivado a um meio ácido, né? Ó, ao meio ácido na presença desse oxidante aqui, que é fortíssimo. Consequentemente, sem medo de ser feliz, como eu falei para vocês, não tenham medo de ser feliz, gente. Sejam felizes, não deixe a dor te derrubar, não deixe o dissabor te derrubar, não deixe a incerteza, a insegurança te derrubar, derrube eles primeiro. Então, é letra B, tá? Letra B é a oxidação representada naquele álcool secundário. Se fosse um álcool terciário, não aconteceria nada, né? Na letra C diz assim, ser oxidada quando tratada com H2 em presença de níquel. Isso daí chama-se adição. Isso daqui, ó, na presença de níquel, hidrogênio na presença de níquel é uma adição, ok? Então, a reação de adição não tem nada a ver com o que nós estamos trabalhando aqui, tá? E na letra D, ser reduzida quando tratada com permanganato de potássio diluído a frio. Gente, permanganato de potássio, ele é um oxidante fortíssimo, não vai reduzir, ele vai oxidar, não é uma redução, é uma oxidação. E na letra E, ser desidratado por tratamento com hidroxila, série de hidroxila a quente. Aqui também não é um processo de oxidação. Isso daí é uma eliminação. Falou de desidratar, nós estamos falando de eliminação, tá? Eliminar, que eu não consegui, eliminação, tá? Então, não é o que nós estamos procurando. Ok? Letra B, a oxidação daquele álcool presente lá na estrutura da testosterona. Deu para entender essa, não deu? Aparentemente fácil, mas que confunde um pouquinho quando você se deixa envolver pelas outras reações. Na quarta, um alceno de forma molecular C5H10 a ser oxidado com solução ácida de permanganato de potássio deu origem à acetona e um ácido etanóico em proporção equimolar. Então, nós estamos vendo o seguinte, que nós temos aí
a representação direta aí dos formadores desses dois elementos. Então, nós temos que procurar um desses elementos aqui, olha, ele diz na questão. O nome do alceno se alceno tem a questão da clivagem, não é? Não esquece que eu preciso, vou só fazer aqui uma representação, para relembrar isso para vocês, eu preciso fazer a clivagem. Essa clivagem é justamente direcionada ao alceno, a dupla do alceno. Então, vai romper aqui, ó, vai separar a molécula bem no meio, tá? Então, isso quer dizer que eu vou produzir aqui carbonilas para essa estrutura, né, ó, e para essa outra. Especificamente seria assim, né, ó, para essa estrutura e para essa outra. Né? Eu estou bem no meio da molécula. É isso daí que nós chamamos ou de oxidação branda ou a enérgica, vai depender do tipo de reação que tiver direcionada, né? Se é a frio ou se é a quente. Isso é um detalhe que vocês precisam lembrar. Então, nesse caso específico, nós temos que encontrar o alceno, que vai produzir quem? Uma acetona e um ácido etanóico, né? Uma acetona e um ácido etanóico, lembrando que essa acetona é a chamada propanona, né? É a propanona que nós temos como 3 carbonos, onde no carbono 2 nós vamos ter a carbonila, né? Então, vamos aqui, vamos ver que estrutura seria essa. Na A diz assim, um penteno no carbono 1. No carbono 1, ele vai quebrar, isso, ó, escuta. Se eu tenho uma dupla no carbono 1, ele vai romper essa dupla, e o meu produto final vai ser gás carbônico e água. Então, esse é o meu principal. Outro eu vou produzir um ácido carboxílico, óbvio, mas vai ser gás carbônico e água, o principal produto. E isso quando está no meio, no centro, né? O 2-penteno. 2-penteno, no carbono 2, eu vou produzir 2 ácidos carboxílicos, não é isso que nós queremos. Eu quero um ácido carboxílico e uma acetona. Eu vou encontrar essa informação bem aí no carbono da letra D. Vamos olhar para ela logo, vou até colocar aqui, letra D. Olha a estrutura que ela está dando para a gente aí. 2-metil, 2-buteno. 2-metil, 2-buteno. Então, eu vou representar aqui a estrutura para vocês. Né? 2-metil, 2-buteno. Então, ó, CH3, ligado aqui a um CH, que vai estar ligado à dupla ligação, que se liga ao outro carbono aqui, ó, onde vai ter o CH3, deixa eu só apagar aqui, pronto, onde vai ter o CH3, porque é o que? É but, né? Então, eu vou ter mais um CH3 aqui, ó. Então, nós temos aí o 2-metil-buteno. Não temos, não? Bora lá, bora ver se está certo isso daí. Ó, carbono 1 é aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, aí carbono 3, né, ó. É o 2-metil-buteno. Então, carbono 3 está relacionado aí. Será que está certa essa fórmula? Me ajude aí, Cauã, essa daí é com você. Será que está certa essa fórmula aí? 1, 2, 3. Então, eu tinha que apagar aqui, não tem, ó. Mas eu tenho que ter um alceno, né? Eu tenho que ter uma acetona. Uma acetona. Tá certo essa estrutura aí? Como é que ficaria a clivagem? Como é que seria a clivagem? O Cauã tá dizendo secundário, mas foi alguns minutos atrás. Eu não sei se é a resposta dele. Não é, Cauã? Não sei se foi só a resposta. 11:18. Vamos lá. Quem conseguiu fazer essa questão? Alguém conseguiu fazer essa questão? Hein? Alzira conseguiu? Hanna? Cauã? Alexandre? Alexandre tá aí não, né? Não viu o Alexandre hoje. Cauane? Cauane, quanto tempo, Cauane? Cauane, tô com saudade de você. Tô com muita saudade de você. O nosso períodozinho de magíster médio foi muito bom. Eu aprendi muito com vocês naquela época. E aí? Deu certo? Dá certo essa letra aí? Porque eu preciso formar um ácido carboxílico e um acetona. Então, eu vou ter que quebrar aqui, ó. Ó, vou voltar para lá, ó. Eu vou quebrar bem aqui, ó. Vou mudar de cor. Vou botar aqui de azul, pronto. Eu vou romper aqui a dupla, ó. Quando eu rompo a dupla, eu vou ter formação de compostos desse lado e formação de compostos desse outro. Né, ó. Como nós estamos trabalhando com um oxidante, né, vai ter um processo equimolar,
Então, nesse lado aqui específico, ele vai produzir um aldeído como intermediário, ó. Ele produz um aldeído como intermediário, né, formando isso. Né, ó, porque se eu tenho aqui o carbono vai ter a oxidação, vai produzir aqui a carbonila e vai me dar o hidrogêniozinho como representante do aldeído. Porém, ele não vai parar aqui, né? Na própria questão diz que é equimolar, né? O permanganato de potássio, que é um oxidante forte. Equimolar aí, no caso, vai dar origem a um acetona e um ácido etanóico. Então, esse cara aqui vai continuar oxidando, e nessa oxidação dele, ele vai produzir justamente o que a questão quer que a gente represente, que é um ácido etanóico, ó, que é o H3C, ligado aqui, ó, a carbonilazinha, e a representação desse ácido, que é justamente o ácido etanóico. Então, esse é o produto da oxidação do aldeído formado. Vamos agora para a outra estrutura. A outra estrutura está aqui, vou jogar para lá, ó, jogar para cá para cima, ó, para ficar melhor de vocês verem. Então, a outra estrutura é essa, onde nós vamos ter a formação da acetona, que a acetona nada mais, nada menos é do que a propanona, tá? É a propanona, que é justamente o outro produto, né? Então, nós temos aí o ácido etanóico, também conhecido por ácido acético, usualmente, e nós temos aí a propanona, também conhecida por acetona, tá? Aqui é a acetona, aquela mesma que vocês compram lá no seu Zé, não é isso? Também conhecida por propanona. Letra D, de danadinhos para passar no Enem, vocês. Né? Danadinhos para passar no Enem. Então, lembra da clivagem, quebra dupla, e essa dupla quebra para as duas estruturas, tá? Não é mais aquela questão de adição, onde essa dupla vai romper formando ligações simples. Ela vai separar o meio, né? Vai ficar duas duplas separadas, né? Para cada estrutura, e daí você vai verificar o tipo de oxidação que está acontecendo, para dizer, por exemplo, que ocorreu ali uma oxidação do aldeído. O aldeído oxida em ácido carboxílico. Não esquece disso daí. A quinta questão, essa quinta questão é muito boa. Substâncias com ligações duplas entre carbonos reagem com íon permanganato de cor violeta em meio básico ou neutro, formando um álcool e um dióxido de manganês de cor marrom. Esse processo é utilizado, por exemplo, na identificação de limoneno, um dos constituintes do aroma de frutas cítricas, né, conforme esquematizado na equação. Pronto, falou disso daí? Antes de eu partir para a equação, falou disso daí, chama-se um negocinho que vocês conhecem como indicativo de Bayer, né, ó. Aqui ele indica a presença de alceno, né, justamente esse indicativo. Indicativo de Bayer. Esse indicativo de Bayer, ele vai identificar alcenos. Então, na identificação de alceno, ele vai inicialmente, com a presença do permanganato, ele vai ficar marrom, né, ó, e aí vai indicar vai ficar incolor quando ele produzir esse alceno. Então, isso daqui, ó, para a gente encontrar alcenos é através desse indicativo, né? Então, nós temos que relacionar diretamente com o indicativo de Bayer. Então, veja só, ele dá para a gente aí a reação. A reação, vocês notam o seguinte, que está ocorrendo um processo de oxidação branda. Como é que eu sei que aí é uma oxidação branda, galerinha? Como é que eu sei, professor? Explica aí, como é que eu vou identificar que isso daí que você está falando é uma oxidação branda? Aqui, ó, olha, na oxidação branda, ele vai produzir, ó, diol. Olha aqui, ó, diol vicinal, ou seja, diol paralelo. O que foi que aconteceu nessa molécula, professor? Quebrou quem? Quebrou os alcenos, ó. Olha os alcenos quebrados ali, ó. Lá no limoneno, olha pro limoneno, naquela estruturazinha que tem a presença do permanganato. Tá vendo? Ó, bem aqui do ladinho, ó. Ele quebra nessa dupla aqui, ó. Quebrou, ó, o metil ainda tá aqui, tá vendo, ó? Ele quebra essa dupla e produz quem? Álcool. Então, eu tenho álcools vicinais, ó, álcools paralelos, que é o chamado diol. Quando você se deparar com essa situação de quebra de alceno
e produção de álcool paralelo, ou aldeído, ou cetona, ou os dois na mesma molécula, é justamente a oxidação branda, ou oxidação a frio, né? Preciso ter baixas temperaturas para que essa quebra aconteça, chamada oxidação branda. Mas não é isso que a questão quer da gente, né? Ela não quer que eu diga que tipo de oxidação está acontecendo. Aí a identificação de Baeyer representada aí nessa oxidação. Mas vamos lá. A mudança de cor violeta para a cor marrom, em presença de íon permanganato, também se verifica com verifica com o seguinte composto orgânico, ausência, onde é que eu estava vendo ausência? Se eu acabei de falar que isso daí indica a presença de alceno, né? Aí ficou fácil, não fica não? Ficou fácil. Se é com a presença de alceno, eu preciso encontrar um alceno aí. Qual é o alceno que eu tenho aí para poder derivar? Para poder derivar a resposta correta. Qual é o alceno? Onde é que eu tenho o alceno aí? A letra A. Fácil, né? Olha o M aí, né? Então, a letra A é a correta. Né? A letra A é a correta, não precisa nem ir atrás da estrutura. É só você lembrar do indicativo de Baeyer, que é com a presença do permanganato, não é isso? Ó? E vai indicar a presença de alceno. Então, se identificou alceno, a letra A é o gabarito correto. Letra A está corretíssima, não é? Eu não posso relacionar o cloro, né, a questão do octano, não tem nada a ver. O al, que é de aldeído, não é isso? Eu não tenho a presença aí do sufixo, né? Aliás, do infixo, que representa a insaturação, né? Então, não posso derivar aí como sendo a letra C, e muito menos a letra D. A única que tem alceno, a única que vai ter alceno aí, pelo indicativo de Baeyer, é na letra A, ok? É na letra A. Prosseguindo aqui, alguma pergunta sobre isso? Eu estou só falando, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, não hesitem em fazê-la, tá? A letra A, porque o composto é um alceno. Rapaz, esse Cauã é o cara mesmo, rapaz. Tá no sangue dos anjos, né? Tá no sangue dos anjos da química, não é isso? Então vamos lá. Vamos lá, dos anjos. Em geral, nas reações orgânicas, as reações de oxidação ocorrem com a entrada de oxigênio na molécula. Isso é fato, né? Entrou oxigênio, está oxidando. Ou saída de hidrogênio, foi o que eu falei para vocês. Se eu estou saindo de hidrogênio e está entrando oxigênio, então é um processo de oxidação. Considerando as reações de oxidação de compostos orgânicos, assinale a alternativa incorreta. Eu quero a incorreta aí. Vamos lá. Letra A. A reação de oxidação primária forma em uma etapa intermediária aldeído e posteriormente ácido carboxílico. Está correto ou está errada essa informação? Está correto ou está errado? Uma reação de oxidação de álcool primário forma em uma etapa intermediária aldeído e posteriormente ácido carboxílico. É verdadeiro, Hanna. Verdadeiro, você está correto, né? É verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então, nós queremos a incorreta, não é isso? Na letra B. A reação de oxidação de alcenos por ozonólise forma cetona quando o carbono da ligação, o carbono simples carbono, não tem dois hidrogênios. Tem fundamento isso? Tem fundamento? Carbono simples carbono? Carbono simples carbono não tem, né, gente? Não tem, é dupla. Eu preciso fazer clivagem. A clivagem está direcionada aos alcenos, ou seja, está direcionada a carbono dupla carbono, não é isso? Ó, carbono dupla carbono. Eu tenho que estar ligado a isso daqui. Elas têm que estar formando as duplas ligações, né? Não apenas carbono-carbono. Então, marque um pontinho aí para o seu concorrente não ver. É a letra B. Bora ver as outras. Os aldeídos são oxidados a ácidos carboxílicos sobre a ação de oxidantes comuns ou por meio de oxigênio do ar na presença do catalisador. Isso é verdade. Isso acontece no bafômetro. Então, o álcool vai ser oxidado em aldeído e lá no bafômetro eles indicam a presença do aldeído, não é do álcool não, sabia, gente? É do aldeído. E o aldeído oxida o permanganato de potássio existente em ácido carboxílico, tá? Então, a ressaca vem do aldeído, ok? Então, tá verdadeiro. Na letra D, a reação de oxidação enérgica pode ser feita por meio
de solução ácida concentrada sob aquecimento. Ele é o contrário do que nós vimos da branda. É o contrário, ó. A branda, o nome está dizendo, né? A branda, ela vai ter um permanganato, né, de potássio. Geralmente se usa o permanganato de potássio. Mas vai ter lá a expressãozinha frio, que é em baixas energias. A enérgica, ou energética, alguns livros chamam de energética. A enérgica, ela também terá um oxidante forte, né, mas ela vai estar lá com a expressãozinha a quente, né, ó. Ou seja, altas temperaturas para que ela possa desenvolver. É a diferença principal das duas, tá? A diferença também é que a branda produz diol. Vou tentar diminuir bem aqui para ficar a expressãozinha legal, para que vocês vejam que aqui vou produzir diol. Vou produzir 2 álcools vicinais, tá? E na enérgica, eu tenho alguns produtos, se ele tiver primário, ele vai produzir CO2 e água, né? Se for um alceno primário, ele produz CO2 e água. Se ele é secundário, ele vai produzir ácido carboxílico e cetona, tá? Ácido carboxílico e cetona. Ele não produz aldeído como produto, tá? Ácido carboxílico e cetona. Só para lembrar isso daí de vocês, tá? Só para lembrar isso daí. Ele não produz aldeído, vai produzir ácido carboxílico e cetona. Inclusive, nós representamos o ácido carboxílico como principal, tá? Mas ele produz os dois, ok? Se você tiver que fazer, lá na UEMA, por exemplo, você vai fazer o processo de oxidação enérgica, você vai ter que representar tanto o ácido carboxílico quanto a cetona formada, né? E não posso esquecer aí da chamada desidratação, que vai ocorrer também em alguns casos. Ok? Sétima questão. Vamos lá. A ozonólise do composto metil 2-buteno, seguida de hidrólise em presença de zinco metálico, produz. Ó, se a ozonólise, que é a presença do ozônio, né? Ó, eu vou ter esse oxidante, ozonólise. A ozonólise, ela vai funcionar muito bem quando você tem zinco e água. Zinco e água, inclusive, eles vão dar esse produto aqui, ó. Eles vão dar esse produto que é chamado de hidróxido de zinco, tá? Ó. Esse daqui é um produto inorgânico que acontece no processo de ozonólise, não é isso? Ó? É um produto inorgânico que acontece. Então, o produto principal da ozonólise é aldeído e cetona, ou cetona, ou aldeído, vai depender da cadeia, né? Ele não produz ácido carboxílico. Aqui, ó, não há produção de ácido carboxílico, não há. Não produz ácido carboxílico. Quando você se depara com isso aqui, ó, zinco e água. Existe uma exceção, que se você observar a presença de quem? De peróxido. Se você tiver peróxido na molécula, aí sim. Se você tiver isso aqui, ó, H2O2, aí vai haver a transformação daqueles aldeídos, né, produzidos em que? Em ácido carboxílico. Aí você tem que ficar esperto para não perder essa questão, tá? Para não perder essa questão. Se tiver um peróxido, aí sim vai oxidar para ácido carboxílico. Mas vamos lá. Se a ozonólise do 2-metilbuteno, vamos para a estrutura, vamos ver? Vamos para a estrutura aqui. Vou desenhar bem aqui do lado. 2-metilbuteno, parecido com aquela que eu tinha feito lá no início, né? Ó. É um CH3 aqui. CH dupla bem aqui, ó. Tem uma duplazinha aqui. Deixa eu apagar, porque o meu dedo triscou aqui. Dupla. Vou colocar agora isso aqui, CH3. E um CH3. Né? CH3, CH3. Vou fazer a clivagem, a gente vai quebrar a molécula. Quando eu quebro a molécula bem aqui no meio, ó, eu produzi quem? Um aldeído. Que aldeído seria esse? Que aldeído seria esse daqui, ó? CH3, C dupla H.
Qual é o nome desse cara aqui? Nomenclatura dele, por gentileza. Não. Quanto é que ele dá? É buteno, então eu fiz errado aqui, não fiz? Não, tá certo. 1, 2, 3, 4, tá certo. São 4, buteno, certo. Então seria qual? Seria o etanal, né? Que a minha querida Alzira falou aí. É o etanal. O outro que sobrou, né? A outra estrutura, que eu vou colocar bem para cá. Outra estrutura é justamente quem? Prop, né? Que vai ficar aqui, ó. CH3, a carbonilazinha, que eu vou diferenciar aqui, ó. E o CH3. Essa daqui é a propanona, não é não? Não deu para escrever, ficou muito grande. Mas essa é a nossa amiga propanona. Mediante isso, como eu não oxidei o aldeído, né? Esse aldeído não vai ser oxidado. A gente vai ter o nosso gabarito aí, né? O nosso gabarito relacionado na letra C, né? Letra C. Então, só lembra disso, gente. Ó, só lembra quando fala de ozonólise. Falou de ozonólise, presença do ozônio. Ele não produz ácido carboxílico na presença de zinco e água. Ponto. Só vai produzir esse aldeído que ela forma, dependendo da estrutura, esse aldeído que ela forma, só vai se oxidar se ele tiver o outro representante de oxidação. No caso, além do ozônio, o peróxido, tá? Além do ozônio, um peróxido. Tudo bem? Vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo aqui. Oitava questão, falando de combustão, né? Oitava questão, falando de combustão, como é que diz aí? A combustão completa de 1 mol de hidrocarboneto e 1 mol de álcool consome cada um 3 mols de oxigênio. É correto afirmar que esse composto são. A gente não vai perder muito tempo, porque se você observar, está aumentando aí algumas quantidades de carbono nos alcenos, né? Aliás, nos hidrocarbonetos, e diminuindo em alguns, e outros aumentam a quantidade de carbonos nos álcool. Então, o álcool que vai representar para a gente aí vai ser, eu vou colocar logo aqui como asterisco, bem aqui na letra A. A gente vai fazer o processo de combustão daqui. Como é que a gente faz? Se eu tenho um C2, não é isso? C2H4, vou colocar assim, vou colocar de forma estrutural nesses alcenos, ó. C2H4, um Hzinho aqui, outro aqui. Se é uma combustão, eu vou reagir com quem? Reage com oxigênio, né? Oxigênio, vou produzir o quê? Quem lembra? A gente vê lá em termoquímica, né? Produz quem? Produz CO2 e água, não é isso? CO2 e água. Vamos agora para o balanceamento, né? Vamos para o balanceamento. Bora ver se vai formar 3 mols de oxigênio para o álcool e para o hidrocarboneto. Vamos primeiro com ele. Hidrocarboneto aqui da letra A. 2 carbonos. Eu vou colocar um 2 aqui, não vou? Tem que colocar um 2 aqui para ficar com 2 carbonos. 2 carbonos. Não é isso? Ó. Quantos hidrogênios? 4 hidrogênios. Aqui só tem um 2. Então tem que ficar com 2 aqui, não é? Ó. 2 para fechar os 4. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 4 mais 2, 6, né? 4 mais 2, 6. Então, para ficar com 6 oxigênios, eu vou ter que colocar um 3 aqui. Pronto, já cheguei no ponto que eu queria, né? Já cheguei no que eu queria. Vamos ver o álcool agora aí. O álcool que nós temos presente aí, na letra A, é justamente o etanol, né? Justamente o etanol. Então, vai ficar assim. Eu vou colocar mesmo na forma molecular, para a gente não perder tanto tempo. CH3, CH2, OH, reagindo também com oxigênio, né? Produzindo CO2, que nós vamos ver aqui. Produzindo aqui CO2 e água, por ser uma combustão.
Vamos balancear. Vamos balancear. Quantos carbonos nós temos lá no primeiro membro? Quantos carbonos? Nós temos 2, né? Temos 2. Então, nós vamos ter que ter 2 aqui também, no produto. Então, 2 aqui no produto, né? Quantos hidrogênios nós temos lá? 6, não é isso? 6, né? Então, eu preciso estar com 6 aqui. Então, como é que eu faço para ficar com 6? Vou colocar um 3 aqui, não é? Coloco um 3 aqui, ó. 6, né? 6, 3 vezes 2, 6. Né? Balanceamento. Balanceamento por tentativa. E oxigênios? Aqui nós temos quantos oxigênios? 4 mais 3, 7. Não é isso? Ó? Aqui nós temos 3. 2 aqui, ó. E 1 aqui. Nós temos 3. Então, o que a gente faz? Vou colocar um 3 aqui, não é? Ó, no oxigênio. Se eu coloco um 3 aqui, vai ficar 6 mais 1, 7. E morreu Maria Preá, né? Fiquei com 3 mols de oxigênio aqui e 3 mols de oxigênio aqui. Se vocês quiserem tentar fazer com as outras, pode ficar à vontade. Vocês não vão encontrar esse valor de 3 mols para essa estrutura, tá? Para essas estruturas. Então, é letra A. Ok? Gabarito aí. Letra A. Prosseguindo aqui, já entrando na aprendizagem. Vocês têm alguma específica da aprendizagem? Falta 2 minutinhos. Se vocês quiserem que eu faça, tem algum aí com que teve uma certa dificuldade, eu posso fazer. Tem alguém aí para me pedir? Não? Posso prosseguir, então, de maneira gradativa? Vou prosseguindo. Já que a gente falou nela aí, ó. Assinale qual dos compostos a seguir, quando oxidado por permanganato em ácido, irá produzir apenas acetona. Qual deles produz apenas acetona? Será que é o dorbuteno? Será que pode ser o dorbuteno? Ou a gente pode ir logo na letra D? A gente pode ir logo na letra D. Se você for ver a letra D, né, que é justamente aí. Observe que eu tenho 2 dimetil, né? Ó. No 2 e no 3 eu tenho dimetil. Então, eu ficaria assim, ó. No carbono 2 eu tenho uma dupla, né? Então, veja que vai ficar assim, ó. CH3. Vai ficar assim, né? No carbono 2 eu tenho um metil. E tenho quem? Tenho uma dupla ligação. E no carbono 3 também tem um metil. E eu vou completar a cadeia aqui, ó. CH3. Vou completar a cadeia aqui. Agora a gente vai fazer o processo de oxidação, a clivagem, né? Mediante a clivagem, a quebra da dupla aqui, ó, já mostrou pra gente que vai produzir 2 cetonas, né não? Vai produzir essa cetona aqui e essa outra aqui. Um oxidante forte. Não é isso, ó? Oxidou. Então, consequentemente, nossa letra correta é a letra D. Né? Eu formei 2 cetonas, que é justamente o que a questão pede. Letra D de danadinhos, tá? Letra D de danadinhos. Bem, o meu tempo acabou. A tia Erla preza para que a gente não passe o nosso horário. Eu espero ter contribuído nessa questão de oxidação, né? Fiz uma resolução particularmente boa, né? Mostrei para vocês os pontos que vocês têm que trabalhar sobre a oxidação. Muito trabalhem, verifique muito a ozonólise, que são questões de cotidiano, tá? A ozonólise e a oxidação de álcool são as que possivelmente cairá sobre a oxidação, tá? Possivelmente cairá sobre a oxidação. O nosso próximo conteúdo na próxima aula vai ser a de substituição. Leiam, tá? Porque eu vou trabalhar direto com a de substituição, já começando com questões, ok? Para a gente não perder tanto tempo. Ok, pessoal? Eu agradeço a presença, tá? E a participação, e até a próxima aula, se Deus quiser. E fiquem todos bem. Estamos aí à disposição, qualquer coisa é só me procurar. Tá ok? Um abraço. Tchau.